Olá, queridos, bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos iniciar mais um trimestre da nossa EBD, portanto, a primeira lição do trimestre, estudando sobre o livro de Juízes e Ruth, com o tema Otiniel, o primeiro juiz de Israel, Eude, o segundo, e Sangar, o terceiro. O texto para leitura em classe está no livro de Juízes, capítulo 3, do verso 9 ao 22. E os tópicos que vamos abordar são os seguintes. Primeiro, Otiniel, o primeiro juiz de Israel. Segundo, Eude, o segundo juiz de Israel. E terceiro, Sangar, o terceiro juiz de Israel. E os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, confessar que somos pecadores. Segundo, reconhecer a misericórdia de Deus. E em terceiro e último lugar, suplicar o perdão de Deus. E eu sugiro que você faça a leitura dos 3 primeiros capítulos do livro de Juízes. Eles serão muito importantes, principalmente os 2 primeiros, porque eles são uma espécie de introdução ao comentário daquilo que nós vamos começar a discorrer a partir do capítulo 3. Portanto, tira um tempo e lê Juízes capítulo 1, 2 e 3. Eu quero agradecer a você que já é inscrito no canal, meu querido irmão e irmã, muito obrigado. Mais uma vez, Deus te abençoe. E para você que ainda não é inscrito no canal e quiser fazer isso agora, nos ajudando para que o canal continue avançando e mais vidas sendo alcançadas para o reino de Deus, seja também muito bem-vindo. E não esqueça de deixar o seu like, a sua curtida, de fazer o seu comentário. Se quiser nos informar de onde você está nos acompanhando, fica à vontade. Eu quero agradecer a todos vocês daqui da nossa cidade de Manaus, do estado do Amazonas, que tem nos acompanhado em todo esse vasto interior do estado. Mas eu também quero agradecer a você que nos acompanha do estado do Pará, você que nos acompanha também do estado do Amapá, do Acre, de Rondônia, do Maranhão, do Rio Grande do Norte. Também você do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Piauí, da Paraíba, do Ceará, ou de qualquer lugar aonde você estiver nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao canal. Portanto, nós vamos ao comentário de hoje falando sobre Otiniel, o primeiro juiz de Israel. E para iniciar o comentário de hoje, importante observar um pouco sobre a introdução do livro de Juízes. Segundo o escritor, nos diz que o livro de Juízes é a continuação do livro de Josué, enquanto que o livro de Josué registra a conquista de Canaã e a distribuição como herança entre as tribos de Israel sob forte liderança do comandante Josué. Juízes, por sua vez, é o relato do desprezo de Israel à herança e ao pacto firmado com o Senhor de expulsar completamente os habitantes de Canaã e não se misturar com os seus costumes e deuses. Atitude que resultou em sucessivos fracassos do povo revela também a fidelidade do Senhor à sua aliança e a sua prontidão em socorrer Israel quando se mostrava arrependido de suas transgressões. O autor do livro de Juízes não é revelado em sua obra, porém, a maioria dos estudiosos e a tradição judaica expressa no Talmud atribui a autoria ao profeta e sacerdote Samuel, o último juiz de Israel, citado no primeiro livro de Samuel, no capítulo 12, o verso 9 ao 11. Ainda sobre o livro de Juízes, eles são divididos em juízes principais e juízes menores. Os juízes principais são aqueles que têm um conteúdo maior, registrado acerca dos atos que eles realizaram. Os juízes menores são aqueles que os atos realizados por eles são escritos muitas vezes em 1, 2 ou 3 versos registrado no livro. Portanto, eles são classificados desta forma: juízes menores, um menor conteúdo sobre eles; juízes maiores, um maior conteúdo sobre eles. Também o escritor ainda diz que o livro cobre um período de aproximadamente 300 anos da história de Israel e que registra pelo menos 12 juízes em todo o seu conteúdo do livro de Juízes. Podemos notar que o livro de 1 Samuel menciona mais 4 juízes, que também trabalharam durante esse período desses 300 anos. O juiz Eli,
o juiz Samuel, Joel e Abias. Portanto, nós temos um número de aproximadamente 16, contando que existe ainda alguns outros escritores que mencionam ainda outras pessoas, também como juízes em Israel, que não fazem parte desse nosso comentário aqui hoje. Portanto, vamos ao nosso comentário no primeiro ponto, falando sobre Otiniel, o primeiro juiz de Israel. Esses juízes, meus irmãos, eles tinham um reconhecimento em toda a nação de Israel, mas que o campo de atuação deles não era em toda a região, não era em toda a terra de Canaã. Por exemplo, o Otiniel, ele é um juiz que, o primeiro, que nós vamos já comentar sobre ele, mas que a sua área de atuação foi na área sul de Canaã. Quando se fala de Eude, ele já atua na área sudeste. Já quando se fala de Sangá, tem a sua área de atuação no sudoeste da terra. Mesmo tendo reconhecimento na nação, mas a sua área de atuação era provincial, ou seja, nas províncias daquela terra. Quando se fala de Otiniel, no primeiro juiz de Israel, nós vamos perceber no primeiro subtópico o escritor falando de opressão dos mesopotâmios por 8 anos. Por que essa opressão desses mesopotâmios na liderança do rei Cusã-Risataim, que era rei de Mesopotâmia? É ele que oprime esse povo de Israel, principalmente aqui quando Otiniel se levanta, é ele que está oprimindo Israel por 8 anos. Deixa eu falar um pouquinho ainda antes de falarmos sobre esse ponto importante da opressão de Israel. Por que que acontecia isso? Nesse período aqui, que surge o primeiro juiz de Israel, já tem aproximadamente 30 anos que Israel toma posse da terra de Canaã. E segundo o texto sagrado, se nós percebermos no livro de Juízes, no capítulo de número 2, e o versos de número 2 também, o texto diz assim: e quanto a vós não fareis concerto com os moradores desta terra, antes derribais os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isto? Porque também eu disse: não os expelirei de diante de vós, antes estarão às vossas costas, e os seus deuses vos serão por laços. Aqui no capítulo 2 do livro de Juízes, está um relato de que o que está acontecendo com Israel. No versículo de número 6 desse mesmo capítulo 2, nós vamos encontrar o tempo que Israel chega. No verso de número 7, diz que aqueles anciãos que entraram na terra de Canaã, juntamente com Josué, os líderes que viram toda essa ação de Deus trabalhando em favor de Israel, estavam também ali ajudando, cooperando. Enquanto esses anciãos estavam vivos, Josué estava vivo, o povo estava temendo a Deus. Quando essa geração passa, Josué é morto, esses anciãos também passam. No verso de número 10 do capítulo 2, surge uma nova geração que não conheceu a Deus, que não conheceu os atos do Senhor. Aí a gente diz assim: poxa, será que Josué falhou em inculcar na cabeça deles acerca do conhecimento de Deus? Será que, na realidade, esses anciãos também falharam em inculcar na cabeça da sua segunda geração de confiar no Senhor, seu Deus? Na verdade, o que nós vamos perceber à luz do texto é que nos capítulos, pelo menos no livro de Josué, no capítulo de número 15, você vai ler de que Judá, quando assume a posse da terra que recebera por herança, eles não expulsam todos os jebuseus de lá da terra. Eles assumem a área onde eles estão, mas eles não expulsam todos os inimigos, eles ficam lá. Quando se fala no capítulo 16 de Josué, a tribo de Efraim também não expulsou os cananeus. No capítulo 17, Manassés também não expulsaram todos os cananeus. Ou seja, algumas tribos de Israel expulsaram todos os seus inimigos, mas outros não, fizeram o corpo mole, deixaram por lá e eles foram ficando. Por isso que nesse verso de número 2 do capítulo 2 de Juízes, Deus está dizendo: olha, eu pedi a vocês que vocês expulsassem todos, e vocês não expulsaram. Irmãos, nós vamos perceber que esses 8 anos de escravidão que eles estão vivendo lá, de opressão do rei de Mesopotâmia, é exatamente uma consequência daquilo que eles semearam. Eles não foram fiéis à palavra de Deus de expulsar, de tirar
todos os seus inimigos do meio do povo de Deus. Deixaram lá e eles se tornaram laços então para eles. É o que eles estão colhendo agora. Não é que Deus desamparou. E nós vamos perceber no mesmo capítulo 2, no verso de número 15 do livro de Juízes, diz assim: por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal. Exatamente o que está acontecendo. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, do verso 1 ao 14, estava registrado sobre as bênçãos de Deus para aqueles que obedecessem. Obedece, tem bênção, bênção e bênção. Não obedeceu, do verso 15 ao 68 do capítulo 28 de Deuteronômio, está lá: maldição, maldição e maldição e maldição para quem desobedecesse ao Senhor. Eis aí o problema, porque que eles estão enfrentando então esses 8 anos de opressão dos mesopotâmios. Na introdução, o escritor vai dizer que o Senhor também era misericordioso quando o povo se reconhecia, se humilhava e buscava a presença de Deus. E é o que está acontecendo. Eles pecaram contra Deus, não obedeceram os estatutos de Deus, agora eles estão servindo a um rei ímpio que eles não destruíram totalmente quando eles entraram na terra, e eles estão em busca de alguém que possa ajudar, e Deus levanta um libertador. Quem é esse libertador? Um juiz, que não terá o mesmo poder de um rei, mas pelo menos de julgar o povo para que eles pudessem voltar diante de Deus, viver conforme a vontade de Deus. E depois então vem a paz, vem a libertação. Mas vale lembrar de que cada vez que um juiz desse deixava de atuar, novamente o povo voltava a pecar. Por que, pastor, isso? Exatamente porque eles não expulsaram todos os seus inimigos e lá foram se misturando e muitas vezes até vivendo entre os seus deuses, cultuando os seus deuses, vivendo os seus costumes, as misturas familiares e enfim, era uma zorra. Por isso que eles estavam vivendo isso. Mas Deus levanta Otiniel, e Otiniel, ele resgata esse povo para Deus, como seu Deus. Arrependimento é vital, a renovação e a restauração. Eis aí a maneira correta de reagirmos à opressão. Arrependimento. Quando o povo está oprimido, a única forma de resolver a opressão do inimigo é se arrepender e se voltar diante de Deus. Deu para a gente entender de que o problema deles não é que aconteceu ali rapidinho, não. Vem se arrastando, irmãos. Se arrastando já durante 30 anos, como eu falei para você. E Otiniel assume agora essa responsabilidade como juiz. Vale lembrar de que Otiniel traz 40 anos de paz para Israel. 40 anos. Diz o texto que Otiniel viveu um tempo de transição na história de Israel e participou da conquista de Canaã sob a liderança de Josué e de Caleb. Com muito pesar, testemunhou os primeiros sinais da queda da aliança ou da quebra de aliança do povo de Deus. Ou seja, segundo alguns escritores, diz que Otiniel ainda é sobrinho legítimo de Caleb, que entrou, que viu a forma como Deus agiu e ainda carregava no sangue aquele desejo de que o povo fosse fiel a Deus para que a bênção viesse. Mas, infelizmente, o povo não obedeceu, sofreu, e Otiniel agora está sendo levantado por Deus como esse alguém que é um remanescente, dizendo: eu estou aqui, Senhor, eu ainda creio. E o Senhor levanta Otiniel, que está aí lutando, defendendo a obra divina, e o Senhor levanta como um homem de Deus. Diz o escritor que seu primeiro escolhido é Otiniel. Deus liberta o seu povo por intermédio do líder que escolhe. É isso mesmo. Quando a gente chega no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber de que o povo estava reunido, orando no lugar, e quando de repente veio a presença de Deus e o Espírito Santo foi derramado e o grupo inteiro passou então a participar daquele movimento. E segundo Atos, o texto diz o seguinte: eles estavam orando e moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. No Antigo Testamento, como era que Deus fazia? Levantava um líder, dava a visão para esse líder convocava o povo seguia e Deus o libertava. Já no Novo Testamento nós vamos perceber
o Senhor Deus derramando do seu Espírito já um número maior de pessoas. Pastor, é diferente? Será que aí não é esse o motivo porque às vezes a igreja parece que perde um pouco a sua força? Não, porque essa linguagem de Deus aqui, essa determinação, essa unção, esse chamado, era um chamado para muitos, mas um chamado específico, para que todos anunciassem a mesma palavra. Vamos atentar para o texto que no Antigo Testamento Deus levantava um líder e dava uma visão. Para a igreja hoje ainda é a mesma visão, a visão de anunciar o evangelho por todas as pessoas para alcançar o máximo para o reino de Deus. O grande problema, queridos, hoje é quando surge na igreja uma outra visão paralela à visão do pastor da igreja. Como assim, pastor? Robert Lai, ele diz o seguinte, que visão mais visão gera divisão. Ou seja, visão mais visão é igual a divisão. Quando o pastor da igreja, o líder da igreja tem uma visão para a igreja e nessa igreja começa a surgir outros sublíderes que começam a ter nova visão e começa a dar choque. Duas visões não permanecem no mesmo corpo. E o que vai acontecer? Divisão da igreja. Portanto, o que Deus fazia e que Deus continua fazendo hoje, se quisermos obter êxito no nosso trabalho, na igreja do Senhor Jesus, nós precisamos entender de que Deus deu a visão ao pastor, ao nosso pastor da igreja, ao pastor da sua igreja, e é esta visão que você tem que seguir. Se o pastor da igreja tem uma visão, o dirigente da igreja tem outra visão, se o líder da escola dominical tem outra visão, se o professor tem outra visão, pode ter certeza que o resultado disso aí é divisão na igreja, no corpo de Cristo. Nós precisamos entender isso. É Deus que levanta o líder e é Deus que dá a visão para a igreja. Otniel traz 40 anos de paz para Israel. Mas agora, depois de 40 anos de paz, irmãos, escuta uma coisa. Esse povo que já era obstinado para o pecado, volta a pecar de novo. E agora a coisa fica mais grave. Eles vão sofrer por 18 anos na mão de Eglon, rei de Moabe. Desta vez, o povo de Deus enfrenta não apenas um rei, mas uma aliança de inimigos. Os moabitas, os amonitas e os amalequitas. Ou seja, não é mais só um reinado, são 3 reinados batendo forte. São 18 anos de opressão. E pior ainda, que a cidade das palmeiras, a antiga cidade de Jericó, que lá no capítulo 6 de Josué, quando Josué começa entrando na terra de Canaã, passando por cima de tudo e de todos com a bênção de Deus, e o Senhor entrega a cidade de Jericó em suas mãos. Essa cidade de Jericó agora tem um novo nome, Cidade das Palmeiras, e por causa da desobediência do povo de Deus, do pecado desse povo, o rei Eglon, ele sitia e toma Cidade das Palmeiras, ou seja, são 3 reinados lutando contra Israel e ainda tomando. Israel agora vive obrigado ali no jugo, não só servindo, mas também sem nada. Tomaram tudo deles. Por quê, irmãos? Por causa do pecado. E volta para onde? Lá para o começo. Por que tudo isso, pastor? Por causa da desobediência lá do começo. Existe uma linguagem através do texto lá de Paulo aos Coríntios que a gente diz o seguinte: a semeadura ela é opcional, semeia quem quiser, mas a colheita ela é obrigatória. Quem semear pode ter certeza vai ter que colher. Se você não quiser colher, não semeia, porque se semear vai colher. O que está acontecendo com Israel é isso. Eles semearam, irmãos, lá atrás, semearam desobediência e agora eles estão colhendo o fruto da sua semeadura. Se eles tivessem semeado obediência, eles estavam colhendo o fruto da obediência, que seria bênção, bênção, bênçãos e bênção. Mas eles semearam a desobediência e eles estão colhendo o fruto da desobediência. Qual é? Maldição, maldição e maldição. Por causa da desobediência. E Deus levanta agora um outro juiz, um juiz chamado Eude. Quando a gente olha para o texto sagrado, ele consegue trazer para Israel 80 anos de paz para Israel. 80 anos. Mas tem uma coisinha que eu acho interessante e eu gostaria de compartilhar com você. Para quem lê Juízes pela primeira vez, a maior novidade é descobrir que Eude, o homem usado por Deus, era canhoto. E o que tem de engraçado nisso, pastor? Deixa eu completar para você. Segundo o escritor, se estudarmos as referências bíblicas sobre mão direita, veremos que são todos muito positivas, todos os estudos.
Por exemplo, Deus jura por sua mão direita, que está no livro de Isaías 62, verso 8, verso 9. Tem eterno prazer a sua mão direita. Salmo 16, verso 11. E seu escolhido assenta-se à sua direita. Quando é uma profecia acerca de Jesus, o Messias, o enviado de Deus, no Salmo 110, verso 1. Segundo o escritor, como a maioria das pessoas era destra, a mão direita era símbolo de poder e habilidade. Ou seja, todas as pessoas destra, então é símbolo de poder e habilidade. Quando nas escrituras está falando de mão direita, braço direito, está falando de símbolo de poder, de autoridade, de força. Mas Eude, ele é canhoto. E porque ele é canhoto, ele já fica em desvantagem, podemos dizer assim, 90, alguma coisa por cento aí, em desvantagem dos demais, se ele tivesse que ter sido aprovado pela grande liderança ou pelos anciãos de Israel. Com certeza ele sairia na desvantagem para aprovar o seu nome para ser um juiz em Israel. Eude é o modo singular adequado à tarefa de libertação para a qual Deus escolheu. Ele é enviado a fazer o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. É interessante que ele vai fazer esse pagamento de tributos, escuta uma coisa, e ele, por ser canhoto, segundo o escritor diz, no verso de número 16 do capítulo 3, que ele, por ele ser canhoto, esta foi a forma que Deus estava usando para disfarçar os inimigos. Porque quem era destro, geralmente o destro, ele colocava a sua espada do seu lado esquerdo. Na hora de lutar, ele então com sua mão direita arrancava a sua espada para encarar a luta. Mas o canhoto, ele tinha que colocar a espada do lado direito para ficar fácil dele tirar com a mão esquerda e encarar a batalha. Por isso ele consegue disfarçar, escuta, irmão, ele disfarça o seu punhal, ele faz um punhal, ele mesmo próprio, um punhal de aproximadamente 45 centímetros, coloca do seu lado direito e vai diante do rei. Não há como comentar sobre todo o assunto aqui, mas você vai ler lá no livro de Levítico, aliás, no livro de Juízes, no capítulo 3, do verso de número 16 ao 30, de que ele entra e ele consegue disfarçar, despistar todas as pessoas e ele entra num duelo, só ele e o rei Eglon, e ele consegue levar vantagem por ele ser canhoto, ele elimina Eglon, ele mata Eglon, ele tira Eglon de cena, o perseguidor de Israel que já vivia oprimindo Israel há 18 anos, e ele consegue fazer isso. E ele escapa sem que ninguém o perceba e vai embora e volta para Israel. Volta para casa. Queridos, quando ele chega em casa, escuta uma coisa, Israel jamais teria seguido Eude numa batalha se ele não tivesse conquistado um bom resultado sozinho. Ao matar Eglon, Deus libertou seu povo, dando-lhe vitória sobre o inimigo e paz durante 80 anos. O que eu acho interessante do texto, que Eude é um tipo de juiz que, se fosse receber a aprovação das pessoas para que ele fosse assumir o posto de juiz, ele estaria em desvantagem. É diferente de Otiniel. Otiniel, ele tem ainda o remanescente, irmãos. Ele está lá, andou com o seu povo ainda, ele está lutando. É destro, as pessoas teriam facilidade de apoiar Otiniel, mas Eude não. Mas o que acontece? Ele vai à batalha sozinho, ele não suporta, ele não aguenta mais, eu vou, e ele vai, e ele faz um ato de herói. E é esse ato que ele coroa as pessoas, então começa a perceber, esse é o homem que nós podemos ter como nosso juiz. A lição que nós aprendemos com Eude é que quantas vezes nós queremos primeiro o reconhecimento das pessoas para que possamos então atuar em determinados lugares, em determinada função na obra do Senhor Jesus. Se me reconhecer, eu faço. Também se não me reconhecer, também não conta comigo. Eude é esse tipo de pessoa que diz assim, eu não preciso ser reconhecido. Eu quero fazer e eu vou fazer. Essa é a lição linda que nós extraímos de Eude. Ele vai e ele consegue mesmo sem que ninguém o reconheça. Sabe quando ele vai ser reconhecido? Depois que ele executa esse ato, aí as pessoas reconhecem. Ele é um herói, é o nosso líder. Fica aí o alerta para todos nós,
que muitas vezes nós achamos que só queremos fazer se tiver os aplausos, os holofotes em cima de nós. Se não tiver os holofotes ou os aplausos, a gente não tiver no palco, a gente não quer fazer nada. Existe muita gente na igreja desse jeito, mas você, querido professor, querido aluno que está me assistindo agora, eu quero desafiar a você. Você não precisa de holofotes em cima de você. Você não precisa de ser estrela. Você não precisa de estar no palco brilhando para que todo mundo aplausa que você tem que ser aplaudido. Mas o que você precisa é tomar a posição de servo, fazer a obra para um Deus que vai recompensar você por cada ato que você está fazendo. Querido aluno, não desiste da escola dominical. Ah, pastor, na minha escola parece que a gente não tem muita chance de fazer nada. Vai encontrar uma forma que Deus vai te dar para te fazer. Professor, da mesma forma, pastor, é tão difícil na minha escola, a escola dominical, é tão difícil lutar. Não desista, continua lutando. Um dia as pessoas vão ver de que a sua luta ela foi honesta, foi sincera, foi leal e o resultado vai ficar para a glória do Senhor Jesus. Portanto, aprenda com o Yudi, tome iniciativa e vá lá, não desista. E aí a gente vem para o último tópico que ele fala sobre Sangar, o terceiro juiz de Israel. De Sangar, a gente não tem muito o que falar, irmãos. Por quê? Porque ele é um desses juízes menores. O que nós falamos no início? Juiz menor é o quê? É aquele que não tem muito conteúdo acerca dele. 1, 2 ou 3 versos, pronto, já acabou toda a história dele. Mas o que nós temos também de uma lição interessante de Sangar é que ele entra numa batalha contra os seus inimigos, e nessa batalha contra os filisteus que oprimiam Israel, depois de 80 anos que Iude traz de paz para Israel, novamente Israel volta a pecar, o mesmo ciclo vicioso. Pecado, depois clamou, depois o Senhor levanta o libertador, levanta Sangar. Mas não temos muito o que falar, como eu estou lhe dizendo, não tem muito resultado, muito histórico dele. Mas sabe de que ele, com uma ferramenta muito simples, a arma de Sangar era uma aguilhada de boi, uma espécie de uma vara medindo aproximadamente 3 metros, entre 2,5 a 3,5, e às vezes revestida a sua ponta em metal, e quando bem afiada, essa vara, essa aguilhada, ela tinha um efeito igual de uma lança, na mão, principalmente na mão de um bom guerreiro, na mão de um homem forte, na mão de um homem destemido, ela tinha a mesma atuação de uma lança. Diz o texto sagrado que Sangar derrotou em uma única batalha 600 filisteus, trazendo vitória a Israel. E quando a gente olha para esses dados, é tudo que nós temos de Sangar. Não aparece mais o que ele fez depois, nem antes. Também o texto não diz como era que estava Israel na época, nem como ficou depois. Mas sabe de que ele ganhou essa vitória para Israel, derrotando os inimigos, os seus inimigos, os filisteus. E vamos então chegar ao final do comentário, o escritor falando o seguinte: a libertação promovida por Sangar parece ter se resumido a uma única batalha contra os filisteus, na qual ele matou 600 inimigos. Nada mais é falado sobre ele, e a duração do tempo de paz que ele trouxe para Israel também não se fala. Agora escute uma coisa, a lição que nós vamos extrair para nós. Se Deus pode usar esse humilde israelita para libertar seu povo, o que poderia ele fazer com qualquer membro do seu povo hoje, nesta era de tamanho conhecimento, de transporte rápido e de comunidade e comunicação de massa e etc. Aqui existe uma lição também linda para nós desse juiz chamado Sangar. O que ele tinha na mão era simplesmente uma aguilhada de boi. E com isso, ele se colocou diante de Deus, e Deus usou Sangar para trazer grande livramento para Israel. E nós, irmãos, o que temos nas nossas mãos? Hoje nós temos, quem sabe na palma da nossa mão, tanto conhecimento, às vezes, se não tem tanto conhecimento, mas tanta fonte de pesquisa. Nós temos também, hoje, a facilidade do transporte mais veloz para que a gente alcance mais vidas para o reino de Deus. Nós temos também a comunicação de massa. Quantas pessoas que têm acesso à comunicação e às vezes usam a comunicação para, quem sabe, para fins que não edificam o nome do Senhor, e poderia ter sido usado, está sendo usado para engrandecer o nome do Senhor. Ou seja, nós temos ferramentas e ferramentas e ferramentas na nossa mão para que possamos fazer grandes conquistas para o reino de Deus. O escritor termina mostrando para nós, no livro de Êxodo, no capítulo 4, no verso 2, quando o Senhor Deus chamou Moisés lá no deserto
para libertar o povo de Israel. E Moisés diz assim: Senhor, eu não posso, eu não tenho condições, eu saí de lá do Egito, na verdade eu saí até meio fugido, como é que eu vou voltar lá? Ele disse: não, Moisés, eu quero que você volte, mas eu não tenho como. O que é que tu tem na tua mão, Moisés? Ele disse: uma vara de pastor. Joga essa vara no chão, Moisés. E Moisés jogou aquela vara no chão e a vara transformou-se numa cobra, e Moisés já fugia daquela cobra. E o Senhor diz agora: Moisés, pega na cauda dela, pega pelo rabo dela aí, levanta. E Moisés pegou e ela transformou-se num cajado novamente, numa vara de pastor de novo. E o Senhor disse para Moisés: Moisés, eis aí o mistério. Eu sou o Senhor que estou te enviando e eu sou poderoso para usar você. Você tem uma ferramenta poderosa na sua mão, essa vara de pastor. Eu vou dar autoridade para você através. Essa vara vai servir como um guia para você. Essa vara é o instrumento que eu estou usando. Vai na tua força, Moisés, eu vou ser contigo. Irmãos, Moisés, a única ferramenta que ele tinha para encarar o rei do Egito era a vara de pastor. E o Senhor está dizendo: é esta vara que eu vou usar você, com esta vara, para fazer grandes prodígios, grandes milagres diante de Faraó. Nós temos um outro texto que está no livro de Mateus, capítulo de número 25, no verso 15, quando aquele senhor, pai de família, ele se ausenta do país e distribui 1 talento para um servo, 2 talentos para outro, 5 para outro e negocia. O mínimo que ele entregou foi 1 talento. Queridos, se nós pegarmos esse texto também aplicarmos para os nossos dias, o mínimo que o Senhor entregou na minha e na sua mão foi 1 talento. E é esse talento que o Senhor entregou na minha e na sua mão, que Ele é poderoso para usar esse talento e fazer grandes coisas para o reino de Deus. O que eu quero finalizar com isso, querido companheiro, querido professor, querido aluno? É de que você tem pelo menos um talento que Deus te deu. Eu não sei qual o seu talento. De repente, o seu talento é de ensinar mesmo diante da sua classe. Independente, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 alunos, você tem talento para ensinar. Usa o talento que Deus te deu. Ah, pastor, eu não sei ensinar. Mas você sabe pegar uma viola e quem sabe ajudar na hora da ministração e cantar? Ou talvez você não sabe tocar uma viola, mas você tem uma linda voz para cantar e adorar a Deus? É um talento que Deus te deu. Ah, pastor, eu não sei cantar, não sei tocar, não sei pregar, mas quem sabe Deus te deu condição financeira que tu pode ajudar a tua igreja, ajudar o teu pastor, ajudar o missionário, quem sabe comprar literaturas para ajudar na evangelização. Já pensou que bênção? Ah, pastor, eu não tenho nada disso, mas você talvez é um excelente evangelista, você gosta por onde você vai de falar de Jesus, ou seja, você tem um talento, pelo menos um talento que Jesus entregou para você. E eu quero terminar o comentário de hoje dizendo para você, querido irmão, querido professor, querido aluno, querido companheiro, o mínimo que o Senhor colocou nas nossas mãos, Ele é poderoso para fazer de mim e de você um grande instrumento na sua mão e conquistarmos vidas para o reino de Deus. Portanto, estamos iniciando um ano. Deus te abençoe. Espero poder ter contribuído com você nesse comentário e continuar contribuindo com você. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até a próxima, se Deus quiser. Deus te abençoe em nome de Jesus.